lá? Vamos lá. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler mais uma vez o versículo 14, do livro aí de 2 Crônicas. Se o meu povo Amém, amém, glória a Deus. Pode sentar. Isso. Eu quero dividir com vocês alguns ensinamentos desse texto e que fala um pouco, às vezes, ao que nós estamos vivendo nesses tempos. Eu queria que você, eu sei que já acabamos de ler a Bíblia, mas fecha sua Bíblia não. Você está em 2 Crônicas, não está? Vai lá para a 1 Crônicas. Primeira. Antes da segunda. Pode acreditar. A gente não acredita não pode acreditar. 1 Crônicas, capítulo 17. Carlinhos, você vai vir comigo nos textos? Capítulo 17, do 1 ao 7, diz assim: Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: calma aí, só um momento. Aqui mesmo. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no seu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Israel. Falei acaso alguma palavra com algum de seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Presta atenção, nós temos aqui duas situações falando sobre a mesma problemática, sobre a mesma situação, só que totalmente contrárias. No primeiro texto que a gente viu, a gente está diante de quê? Da inauguração do templo, certo? E no outro segundo texto que nós acabamos de ler, nós estamos diante do rei Davi com a intenção de construir o templo. E aí lá na frente, Deus faz uma aliança com Salomão, e aqui Deus faz uma aliança com Davi. Só que em uma aliança ele diz: não quero o templo, e na outra aliança o templo está pronto, realizado, e Deus se manifesta ali. Você vai assim: Sandro, que contraditório, coisa estranha, porque no momento Deus fala que não quer templo, e no segundo, lá ele se manifesta no templo. Parece confuso, não parece? Parece que Deus trocou de opinião, parece que Deus mudou, a forma dele pensar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 7. Atos capítulo 7. Versículo 44 ao 50, que esse texto vai resolver essa situação na nossa cabeça, dizendo: olha, Deus quer templo ou não quer templo? Deus quer que faça templo ou não quer que faça templo? Ele vai habitar ou não vai habitar? Diz assim: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais
com Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Então qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que Salomão sacrificou a sua vida, mais ainda o seu povo, em vão. Em vão. E na inauguração desse templo, Deus vai se mostrar de uma forma um pouco áspera. Porque o que nós acabamos de ler aqui? O templo está sendo inaugurado. Deus poderia vir falando como? Uma palavra de amor, é ou não é? Palavras tipo assim: poxa, povo, brigadão, estou tão feliz aqui de cima, é ou não é? Vocês fizeram uma igreja para mim, muito obrigado. Não, e aí Deus vem com o versículo que nós acabamos de ler: que se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus. Mas essa palavra é boa, sim, é boa, mas você lembra do que você leu antes? Porque a gente está acostumado a só ler esse versículo, né? A gente gosta só desse, não é verdade? A gente tem uma tendência a escolher, a eleger os versículos da gente que são os nossos versículos de estimação. Você leu o versículo 13? Vamos lá de novo? Estou acabando já a pregação, vai ser rapidinho. Te prometo, depois disso eu vou passar três tópicos para vocês, de 15 minutos cada um, e a gente vai encerrar. Vamos lá, abre lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Agora eu quero ler com você o versículo 13. Está ali? Diz assim: se eu cerrar o céu, de modo de que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então presta atenção, no versículo 14, que é o que a gente adora, o que a gente gosta, diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Só que isso é por quê? Pelo que está acontecendo onde? No versículo 13. E o que está acontecendo no versículo 13? Esse caos. Quem é que está provocando esse caos? Quem é? Deus. É Deus que está provocando isso. Ele diz assim: olha, se eu cerrar os céus e se eu der ordem aos gafanhotos para que eles consumam o fruto da terra, aí ele completa: se o meu povo se humilhar e orar. Você está entendendo? Diga amém. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda: a tua vida sempre estará no controle do Senhor. Sempre. Às vezes as coisas se levantam na nossa vida e a gente acha que foi o inimigo, o diabo, que se levantou contra a nossa vida. Até as adversidades estão debaixo da anuência do Senhor. Nada foge do seu controle. Amém? Amém? Por que eu estou querendo falar isso para vocês? Porque quando nós lemos esse versículo, e eu quero entrar aqui na questão do momento que nós estamos vivendo, dá a impressão que Deus está falando isso para uma geração ou para um grupo pecador, que diz assim: olha, se você se humilhar e se converter, dá a impressão que são pessoas vis, que precisam se converter, e não. Deus está falando para o seu povo em um momento de festa, onde está acontecendo um clímax de uma atividade religiosa, onde todos estão naquela casa se sentindo o bam dos santarrões, de os caras, é ou não é? Caramba, estamos aqui inaugurando, não é verdade, o templo, a morada do Senhor, e Deus vem com uma palavra dessa. Olha só, caso eu resolva cerrar o céu e mandar o gafanhoto para destruir a tua plantação, você vai precisar se humilhar. O que Deus quer mostrar para nós com isso aqui é que mesmo diante daquela construção, mesmo com aquela ordenação do Senhor em como deveria ser o culto dentro do templo, nenhuma edificação externa é capaz de impressionar o coração de Deus. Nenhuma edificação material, por mais pomposa que seja, é capaz de provocar sensações de alegria ou de histeria no coração do Senhor, porque Ele pouco se importa com isso. Ele pouco se importa se nós hoje aqui estamos dentro de um templo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 máquinas de ar-condicionado, com um montão de lâmpada que eu não vou contar, não é verdade? Ou se tem uma outra congregação com banquinhos de madeira balançando, né, onde a irmã levanta e rasga o vestido do prego, porque ele pouco se importa com uma edificação externa. O que na verdade ele quer saber é como está o nosso culto, como está a intenção de nós louvarmos e o adorarmos, não importa onde seja. Não importa em que tipo de templo seja num templo suntuoso ou dentro de um casebre. Você está entendendo? Diga amém. E aí ele vem com essa palavra para confrontar aquele momento. Ele fala assim: eu vou aproveitar que esse pessoal está se sentindo muito rico e abastado, e eu vou lembrar a eles que eles precisam se humilhar, orar e se converter. Porque às vezes a circunstância em que nós vivemos nos faz nos distanciar de Deus. Às vezes as bênçãos alcançadas nos distanciam do Senhor. Às vezes não, né? Muitas vezes. Quantas das vezes a gente vê pessoas que lutam por casamento, carro, emprego, e quando a bênção chega, o irmão se vai. Não é verdade? Estou exagerando? Não. E eu quero falar sobre 3 tópicos aqui do que fazermos quando nós estamos em momentos de crise. Porque eu quero falar sobre o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E eu quero falar sobre o ato de se humilhar, o ato de orar e o ato de se converter. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 51. Salmo 51, versículo 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, esse o Senhor não desprezará. Presta atenção, nós estamos vivendo em tempos terríveis, de violência, de falta de amor, e Deus nos ensina: olha, vocês querem que eu toque na terra de vocês? Vocês querem que eu toque em Parque Ararama, em Parque Tietê, em Venda Velha, em Parque Novo Rio, no centro de Caxias, no Parque Lafayette, em São João de Meriti, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, vocês precisam se humilhar. Ele está falando isso para o povo ímpio? O povo pagão não está falando, ele está falando isso para o seu povo. E se nós queremos que o Senhor toque na nossa nação, no nosso estado e nosso bairro, nós como igreja precisamos nos humilhar. Sandro, por que nós precisamos nos humilhar? Porque só se humilha aquele que reconhece que tem a culpa. A humilhação traz isso para a nossa vida. Eu vou me humilhar porque eu sei que o errado sou eu. Eu me humilho diante do Senhor porque Ele estava com a razão e eu estava errado. Eu tenho que dar o braço a torcer. Me desculpe, tá, meu irmão? A igreja de hoje precisa se humilhar diante do Senhor e pedir perdão a Deus pelo estado social em que o Brasil vive hoje, de violência e corrupção, porque ela pouco fez para mudar esse quadro. Pouco fez. A geração em que vivemos hoje, de tanta marginalidade, de bandidos, de meninos que estão com fuzis na mão, com pistolas na mão, de 20 a 18 anos atrás, foi uma geração de crianças rejeitadas dentro do templo. Crianças que não foram cuidadas pela igreja. Quantos de nós, às vezes nós, vamos falar aqui, cortar a nossa carne, e as igrejas, o quanto nós nos esforçamos pela educação cristã dos nossos filhos? O quanto? O quanto os pais hoje se preocupam em uma educação sadia e cristã para os seus filhos, ao invés de intoxicar a mente deles e o seu coração com jogos de violência, com filmes de violência, não se preocupam em ter um tempo de qualidade com ele. Senta aqui, filho, vamos orar. Senta aqui, filho, nós vamos ler a Bíblia. E hoje nós estamos colhendo o fruto dessas decisões que tomamos há 20 anos atrás. É necessário que a igreja se humilhe, porque ela carrega grande parte dessa culpa. As nossas igrejas de 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e as igrejas de hoje
pouco fazem para causar um impacto nas comunidades e nos bairros que cercam os seus templos. O que nós fazemos, irmãos? O que eu faço para impactar a rua que eu moro? O que eu faço, o que a igreja faz para tentar contornar o caos social que nós estamos vivendo? Passamos por cima de mendigos, passamos por prostitutas, mas nós não temos tempo de parar para falar que Jesus nos ama, porque nós estamos atrasados para vir para o culto. Parabéns para nós. Estamos colhendo fruto do nosso extremismo religioso, que não nos levou a lugar nenhum. Você entende? Porque não é lógico olharmos para a realidade da igreja do Brasil e ver uma igreja evangélica que cresce vertiginosamente, paralelo à corrupção, paralelo à prostituição, paralelo aos homicídios. Como é que pode isso, gente? Porque se a igreja cresce, automaticamente esses dados deveriam o quê? Diminuir. Se a igreja cresce, é menos gente matando. Se a igreja cresce, é menos gente adulterando. Se a igreja cresce, é menos gente roubando. E por que os dois crescem juntos? Porque um cresce e o outro incha. Porque a igreja ainda não acordou. A igreja ainda não acordou que o Senhor manda que nós acolhamos aquele que sente frio e aquele que sente fome, independente se ele vai se converter ou não. A igreja tem o seu papel social na face da terra, e nós ainda não entendemos isso, meu irmão. Não entendemos. Sandro, você está exagerando? Não estou não. Não estou não, irmão. Olha para o anúncio aqui e conta quantas pessoas tem nos evangelismos de quinta-feira que vão para a rua, nos evangelismos de sábado que entram na favela, e conta quantas pessoas tem aqui dentro. Santo, você está aqui para nos afrontar? Não, eu estou aqui para sermos confrontados com o Senhor, em dizer que esse caos social que a gente vive hoje, grande parte da culpa é da igreja, que deveria ter se posicionado, buscando do Senhor um verdadeiro avivamento, que tocasse a vizinhança, ainda que eles não se convertessem, mas que eles fossem impactados pela graça do Senhor Jesus, que mostra para o homem que existe uma forma melhor de se viver. Nós precisamos nos humilhar, entrar na presença de Deus em oração e dizer assim: Senhor, perdão, porque talvez aquele jovem que matou e que assaltou hoje e que cometeu um homicídio foi um jovem desprezado no banco de escola dominical. Foi uma criança talvez desprezada pela igreja. Talvez aquela menina que hoje se prostitui e que usa droga não teve tanta eficácia do esforço de uma igreja que tivesse no seu coração o desejo de evangelizar, mas que muito levanta a sua mão para dizer: Maranata, hora vem Senhor Jesus, e que é a declaração mais hipócrita que existe daquele que quer evangelizar. Como é que pode isso? Eu não evangelizo, mas eu canto Maranata, hora vem Senhor Jesus. Ora, se eu canto Maranata, hora vem Senhor Jesus, clamando pela volta de Jesus, e não me preocupo de evangelizar, isso eu mostro para Deus que eu pouco me importo se as pessoas vão para o inferno ou não. Eu quero mais é garantir o meu lugar no céu, porque não tem lógica, não coaduna, não bate. Quero muito que Jesus volte, não, mas não quero falar de Jesus. Ele que se ferre, ele que vai para o quinto dos infernos, né? Vai cantar aqui louvor, né? Talvez cante até para Deus, né? Quero que você me aqueça nesse inferno, que o resto vai para o quinto dos infernos. Não tinha uma música assim? Está parecido, irmão, está parecido. Eu quero que Jesus volte, mas não quero falar do seu amor. Nós precisamos nos humilhar, meu irmão, assumir parte dessa culpa, daquilo que nós estamos vivendo hoje. Sandro, mas eu não mandei ninguém ser bandido. Mas quantos, irmão, quantos passaram nas nossas frentes que poderiam ter ouvido uma palavra do Senhor pelos nossos lábios, e nós, por timidez, não falamos e não abrimos as nossas bocas? Você pode dizer amém? Amém. Segundo, ele diz: se o meu povo se humilhar e orar. A gente que está nessa realidade de grupos sociais, né, WhatsApp, Facebook, a gente vê que quando as coisas acontecem, as pessoas começam a postar, e você acompanha o desespero das pessoas, e as pessoas gravam áudios, né, comentam. Uma vez eu estava na televisão e eu vi a menina no tiro comendo, e agora nós estamos aqui filmando, e assim, irmão, se queixar, murmurar, apesar de terminar com ar, não tem nada a ver com orar, porque a coisa que a gente mais deveria fazer naquele momento
é ajoelhar e clamar ao Senhor. Não, a gente fica preocupado em gravar o barulho do tiro, em mostrar para o outro o nosso desespero. Mostra o desespero para Deus, meu irmão. Dá a impressão que as pessoas estão orando por WhatsApp. É ou não é? O tiro está comendo, a coisa está tensa, e a primeira coisa que a pessoa pensa: cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Eu preciso gravar, eu preciso gravar, eu preciso gravar. E você, talvez a gente fique com a impressão que isso é uma oração, e não é. Simplesmente é um desespero do coração humano. O crente sabe que a oração deles pode muito ter seus efeitos, mas o engraçado é que o crente não ora. É incrível. É incrível. Ele sabe, por exemplo, a mãe sabe que o filho talvez esteja andando com pessoas erradas. A mãe se preocupa, a mãe se aflige, a mãe se questiona, mas ela e o pai não oram. Não oram, não vão para o secreto com o Senhor, ajoelham e clamam pelos seus filhos. Quando o momento está tenso, o que nós devemos fazer é ajoelhar, é colocar diante do Senhor e clamar, irmão, pela nossa cidade, e clamar, irmão, pelo nosso bairro, e clamar pela nossa vida, ao invés de simplesmente se questionar e murmurar e nos aterrorizar. Pense em Paulo e Silas, presos lá na prisão, meio redundante, né? Presos na prisão, né? Com seus pés cerrados. Já pensou se ao invés de eles orarem, que a Bíblia diz que eles oraram, se ficassem assim, caramba, né? Só Deus. Aí Paulo, Silas, tá ruim. Aí Paulo vira assim, aí Silas vira assim, e aí Paulo, tá difícil, né? Aí Paulo fala assim, o pessoal tá gemendo, né? Pega o teu celular aí, vamos gravar isso aqui, para mandar para a igreja de Éfeso, para eles verem. Não, meu zap está sem sinal. Não, meu irmão, eles não murmuraram, eles não questionaram. Naquele momento de extrema aflição, qual foi o primeiro ato deles? Vamos orar e vamos louvar ao Senhor. Vamos orar e vamos louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando eles se puseram a orar e a adorar ao Senhor, aquelas cadeias vieram ao chão. E aí, eu sei, irmão, que você sabe disso. Eu sei que eu estou chovendo no molhado. Eu sei disso, eu sei que você já sabe tudo de cor salteado. Agora a única coisa que eu não sei é porque nós, tá? Estou me colocando no meio, tá? Nós pastores, nós presbíteros, nós diáconos, nós obreiros, nós membros, nós crianças. A única coisa que eu não sei é porque nós, sabedores desse segredo, dessa arma poderosa para movimentar o mundo, para destruir as cadeias, para botar abaixo as potestades dos principados, por que nós não fazemos? Você entende isso? E aí só existe uma explicação: a coisa é espiritual. O diabo quer nos envolver num ambiente de murmuração, num ambiente de questionamento, e impede que nós possamos ir diretamente àquele que pode resolver a situação, que é o Senhor. Eu te dou um conselho, meu irmão. Na próxima vez que você se colocar ou estiver diante de uma situação em crise, seja de violência, seja na sua casa, seja na educação dos seus filhos, não faça nada, irmão. Não brigue, não discuta, não chegue para sua mulher e fale assim: não, olha o que você fez de errado, não, olha o que nós fizemos de errado. Vai para o joelho e ora. Vá para o joelho e ora, meu irmão, porque a oração do justo pode muito. A oração do justo pode muito. A gente precisa aprender a orar. Sandra, eu sou uma pessoa de oração. Cuidado, você não está confundindo pensamentos vagos a respeito de Deus ou sobre por que Deus deixa, porque a gente anda assim na rua: poxa Deus, caramba Deus, aí a gente fala Deus o dia todo, aí a gente passa: caramba, hoje eu orei o dia todo. Eu orei o dia todo, mas você só questionou, você se pagou, você não foi para um secreto com o Senhor, disse: Deus, eu preciso da sua intervenção, Senhor, joga por ter agora uma palavra, uma oração direta com Ele. Estou falando besteira, irmão? Estou falando besteira? Somos uma geração que ora muito, meu irmão? Não somos, irmão. Eu vou pegar carona na pregação do pastor Genivaldo aqui de domingo. Somos uma geração que jejua muito, irmão? Não somos, irmão. Não somos. E com toda essa carência de oração e de jejum e de consagração na nossa vida, ainda assim, nós vemos o que Deus faz nas nossas vidas, nessa casa, de pessoas sendo curadas, sendo libertas. Meu irmão, quando a gente entender o que realmente é se aplicar na oração, meu irmão, aí o inferno não segura a gente.
aí o inferno segura a gente, mas enquanto nós não orarmos, nós sempre estaremos acuados, no desespero, achando que Jesus tem que vir nos proteger e nos socorrer, quando na verdade Ele já entregou em nossas mãos uma arma poderosa, chamada oração. Você pode dizer amém? Amém. Se humilhar, orar, que é o buscar, e em terceiro, para eu terminar, se converter. Sabe o que é se converter? O que é converter? Quando você converte alguma coisa em outra coisa, você fez o quê? Uma conversão. Entendeu? Por exemplo, eu entrei no site hoje, que eu não sabia quanto estava o dólar e o euro, aí eu usei essas duas moedas, aí eu usei para o valor de R$300. Hoje, R$300 equivale a $82,88. Quando eu converto o real para o dólar, ele vira, essa quantidade de R$300, ele vira, a grosso modo, R$83. Se eu converter esses R$300 para o euro, ele vai dar mais ou menos €74,50, não sei. Faltou agora a cultura aí. Informação geral. 75 euros. E aqui tem um segredo que Deus falou no meu coração. Talvez não seja bíblico, mas foi uma coisa que me ensinou. Quando eu converto algo à medida de outra coisa, se essa coisa é maior, o que eu estou convertendo vai ser cada vez mais menor. E a Bíblia diz que nós devemos viver a nossa medida, a nossa vida, à medida de quem? De Cristo. Então, se eu vivo a minha vida à medida de Cristo, se eu me converto a Cristo, ou seja, se eu, com o meu valor, me converto e me torno semelhante àquele que é maior, aí eu entendo porque a Bíblia diz que convém que ele cresça e que eu diminua, porque eu sou menor e ele é maior. Eu, comparado a ele, eu cada vez mais fico menor. E ele é tão grande que a Bíblia diz que só a sua vida foi capaz de ser entregue em resgate de muitos e muitos e muitos e muitos, porque não existe nada que seja maior do que ele. Não existe nada, você está entendendo? Diga amém. Isso aí é se converter, meu irmão. Santo, Deus fala assim, mas aquele povo lá estava diante do Senhor, eles precisavam se converter? Precisavam. E essa palavra fala no nosso coração? Fala, meu irmão, porque nós precisamos nos converter, nós precisamos converter o nosso caminho, a nossa forma de andar com o Senhor. Eu quero falar sobre 4 caminhos aqui rapidinho. Primeiro, nós precisamos converter o nosso caminho para a bênção. Existem pessoas que só andam com o Senhor em direção à bênção. Se Deus não nos abençoa, Ele não mais anda com o Senhor. Existem pessoas que talvez estejam aqui, que não vêm ao culto de domingo, que sequer aparecem na escola dominical, porque por se tratar de um culto de oração, entendem que é um culto mais rápido e uma forma mais acessível de se chegar à bênção. E infelizmente tu deu de cara com uma mensagem como essa nessa noite. Sinto muito. Nós precisamos nos converter, porque Deus não é um banco, não é uma poupança. Ah não, Sandro, mas está errado. Está errado porque lá na Bíblia está dizendo, olha, se orares, se me buscares, não é verdade? Se tentares a palavra, né? A gente está muito acostumado com aquela filosofia judaica cristã da questão da meritocracia. Estou com Deus, me dou bem, estou sem Deus, me dou mal. Até que a gente encontra o livro de Jó e com um grande questionamento. Ora, por que o justo sofre? Ora, por que o justo sofre? E de repente essa teologia totalmente muda. E aí a gente canta essa canção de hoje. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Continua sendo Deus. É ótimo cantar quando a gente está na primeira frase, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer na vida dos outros, continua sendo Deus. Porque na minha vida eu quero que faça. Não é? Cantar na situação é uma delícia, irmão. Mas cantar no momento da provação, mas ninguém quer cantar. Ninguém quer reconhecer que ainda assim Ele é Deus, irmão. Fazendo ou não fazendo.
Segundo caminho que a gente precisa se converter, mudar de direção, é o caminho da prosperidade. Santo, você está dizendo que todo mundo tem que ser pobre? Não, não estou dizendo que todo mundo tem que ser pobre, mas esse não é o caminho do Senhor, meu irmão. Não é. Entenda isso. Nós estávamos lá no seminário falando sobre isso, pastor Amaro, e foi apresentado alguns dados para a turma, super interessante. Eu quero expor isso para você. Estou anulando o poder de Deus, não. Mas os dados que foram colocados para a gente é que a teologia da prosperidade, a pregação da prosperidade, só é pregada em um tipo de nação, de país, que são países emergentes. Ou seja, o país está subindo, as oportunidades estão acontecendo, aí eu prego que Deus pode prosperar. Você não vê esse tipo de teologia em países miseráveis, você não vê, e você também não vê esse tipo de teologia em países ricos, você não vê. Você vai pregar, olha, Deus vai te prosperar, vai te enriquecer. Eu quero falar, mas eu sou rico, ué. Cara da Suécia, mas eu não quero mais nada, eu estou bem. Aí essa pregação não tem eficácia. Ou como é que então vamos pregar prosperidade lá no sertão, que a galera está brigando para comer cacto? Aí chega lá e prega, aí chega para aquele cara e fala assim, não, esse não está prosperando porque não tem falta de fé. Olha para o lado, irmão, o cara vai prosperar para onde? Não, Deus é capaz de fazer? É capaz de fazer, mas esse não é o caminho da sua palavra. Esse não é o objetivo da sua palavra. E aí muito nos mostra que é muito conveniente pregar sobre prosperidade quando tudo ao redor me proporciona para isso. O Brasil está crescendo, a economia está favorecendo, vamos pregar sobre prosperidade, as oportunidades estão aí. As oportunidades se fecham, as pregações se fecham também. Nós precisamos nos converter nesse caminho. Santo, Deus prospera? Sim, Deus prospera, mas esse não foi o caminho que Ele traçou para mim e para você. Esse não é o objetivo principal. Segundo, terceiro, do materialismo. Como que a gente vive o nosso materialismo hoje, hein, irmão? Não é verdade? Você trabalha, ganha o seu salário. Você paga suas contas, vive tranquilo, paga a escola dos seus filhos, até que pinta uma oportunidade para você trabalhar de madrugada e ganhar R$600 a mais. Você vivia sem aqueles R$600 a mais. Você vivia muito bem. Não, eu não posso perder essa oportunidade. Como é que você não pode perder? Pode sim. Você viveu até agora sem aquilo. Por que do nada passou a ser imprescindível? E aí o tempo da sua família vai embora, o tempo dos seus filhos vão embora, por causa de R$1.000 a mais, de R$2.000 a mais, que você viveu até aqui sem. E que de repente, do nada, você passa a estar necessitado daquele dinheiro que até ontem você não precisava. Porque o desejo de ter as coisas materiais são cada vez mais essenciais na vida do cristão. Quarto, caminho do egoísmo. Parece uma coisa meio louca falar isso, né? Mas, irmãos, por que o islamismo cresce muito? A galera faz filho, meu irmão. Fora a galera que se converte, mas a galera faz filho. Aí hoje você vê, desculpa, tá, irmão, não estou julgando quem tem um filho, quem tem 2 filhos, porque eu nem filho tenho. Mas às vezes você vê famílias de pessoas cristãs que poderiam ter 2, ter 3 filhos e não tem, para não mexer na sua condição social. Não, um filho só. E cada vez mais a família do Senhor vai minguando. E aí, irmão, me desculpa, tá? A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Ah, Senhor, falta alguma coisa na minha vida. Tu podia ter tido filho, meu irmão, você não teve. Com medo de ficar mais pobre ou menos pobre. E Senhor, meu irmão, me desculpa, tá? Hoje, esse ano eu estou vivendo uma realidade, a partir do ano passado, de trabalhar numa escola de gente paupérrima e trabalhar numa escola de gente que tem dinheiro. Deixa eu te falar um negócio, os meus paupérrimos são muito mais felizes do que aqueles que têm dinheiro. Porque filho não precisa de dinheiro, filho precisa de pai e de mãe que o homem. Filho não precisa de dinheiro. Eu nunca trabalhei numa escola pública, eu sempre trabalhei dentro de favela. Eu nunca tive assim, um aluno se suicidou. Nunca, irmão, nunca. Mas de vez em quando eu estou ouvindo, filho lá do Leblon se suicidou. O aluno lá do Recreio se suicidou. Não sei o quê. Irmão, liberta sua mente, meu irmão. Liberta sua mente, amém, irmão? Chega em casa e vai engravidar tua mulher, meu irmão. Porque esse egoísmo materialista, e aí o que acontece? Estou falando sério, irmão. Aí o que acontece? Eu me preocupo com a minha condição financeira, eu não quero que o meu filho sofra, e aí eu já crio um crente totalmente egoísta, acostumado a que tudo gira em torno dele. E é por isso que ele entende, então, que Deus quer me abençoar, todo esforço é para mim, tudo é voltado para mim, porque eles já trouxe isso dos seus pais. A igreja precisa se converter do seu caminho egoísta, dessa forma egoísta de viver.
Porque criança é tesouro do Senhor, na tua casa e na igreja também. Amém? Você viu ali nos anúncios, qual era a classe mais menorzinha? Eram os cordeirinhos, irmão. Você viu os adultos? A gente consegue analisar isso antropologicamente várias coisas, né? Primeiro que o homem morre mais do que a mulher. Porque a casa da terceira idade, nós só tínhamos 3 homens. A maioria era mulher. Os homens morrem mesmo, mas morrem com vontade, né? Sério. Tu viu a casa da terceira idade ali? Quase não tem homem. Os adultos cheios, os adolescentes, os jovens, né? As crianças, cordeirinhos. Tu não quer fazer filho, não? Você não quer fazer filho, gente. Deixa de ser egoísta, irmão. Se Deus te deu condição, sabe, de encher essa terra de pessoas que carreguem a palavra dele. Sério, irmão. Parece engraçado, mas não é. Você, mulher de Deus, olha para mim. Presta atenção. Olha para mim, mulher de Deus. A Bíblia diz assim, óbvio que está falando para Maria. Tem um montão de minha irmã que quer olhar para mim não. Quer olhar para mim não, está assim, ó. Não quero não. Mas olha, qual foi a promessa lá no Éden? Olha, mulher, da mulher nascerá o quê? Alguém que é capaz de esmagar o quê? A serpente, a cabeça da serpente. Irmã, o teu ventre, presta atenção. A Bíblia diz lá, sobre Jeremias, se não me engano, se estiver errado, pode me corrigir. Eu tenho humildade. Olha, antes mesmo que nascesse, te constituir, Jeremias, né? Te constituir como sacerdote. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O teu ventre é abençoado. Deus te deu o talento de gerar pessoas que vão influenciar essa nação pela palavra do Senhor, porque vocês irão ensinar essas crianças a promover a propagação da palavra do Senhor nessa terra. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Gravida, gente. Ora. Mas você acha que é brincadeira, né? Não. Deixa eu falar uma coisa triste para vocês, hein? Triste. Vou fechar. O pastor Fernando, ano passado, ele foi no congresso da CEPAL. E ele falou assim, Sandro, vamos esse ano? Eu não podia, né? Porque eu vou. Eu falei, eu sei que tu vai, tá meu patrão, eu sou teu empregado, né? Você pode ir, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho, tenho que trabalhar. Como é que eu chego para meu patrão, olha, eu tenho que ir no congresso, ele fogo para o Brasil. O meu patrão que não acredita, fogo, que fogo, rapaz? Aí por isso que ele fala, crente é fogo. Mas sabe qual foi o tema? Não sei se já aconteceu. O tema desse ano? Confrontos de gerações em relação ao ministério. Foi feita uma pesquisa e eles chegaram a um dado alarmante, que daqui a 30, 40 anos sobrarão igrejas e faltarão pastores. Daqui a 30 anos, muitas igrejas vão ter que fechar as suas portas, porque não haverão pastores suficientes para ordenar essas igrejas. Porque primeiro, irmão, fala a verdade, você que é mãe, você que é filho, qual a mãe aqui e o pai que sonha que seu filho seja pastor? Aí, não é verdade? Hoje, o pastorear na geração jovem, aquele que ainda assim sente o desejo de ser pastor, ainda é a segunda opção. Não, eu quero me formar, eu quero fazer a minha faculdade, quero ser pastor, mas se der errado, eu tenho a minha profissão. A gente não tinha esse quadro há um tempo atrás. Estou falando besteira, pastor Marco? Eu vi na minha época, eu já vi adolescentes que assim, terminavam o ensino médio e antes de ir para a faculdade já enveredavam para fazer teologia. Eu tive colegas assim, terminavam o ensino médio já indo para fazer teologia, porque o desejo, a chamada pastoral já ardia no coração deles. E eles terminavam o ensino médio com 18 anos. E aí, irmão, irmã, como é que você encararia o seu filho hoje, terminando o ensino médio? Sabe, você que gastou seu dinheiro para a educação dele, para o ensino médio dele, e teu filho chega e fala assim, e aí filho, vai fazer vestibular para quê? Para teologia, mamãe. Para teologia. Sabe, estou falando de faculdade. Estou falando de faculdade. Estou falando de profissão. Não, mãe, eu quero fazer teologia. Quantos filhos já não são desestimulados por seu pai? Daqui a alguns anos, irmão, sobrarão igreja e faltarão pastores. Porque os jovens não querem mergulhar no serviço do Senhor. Porque os adolescentes não querem mergulhar no serviço do Senhor. Isso é culpa deles, não, isso é culpa dos pais, que os ensinaram a caminhar assim. Sempre tratando a obra do Senhor, não, se der você vai. Não, estuda primeiro, se der tempo vai para o ensaio. Não, faz o seu dever primeiro, se der tempo vai para a escola dominical. Opa, foi que está de castigo, não vai para a igreja. Está de castigo, não vai para a igreja. É isso aí. Aí quando chegar na maioridade, que você não tiver controle sobre ele, aí sabe para onde você vai? Chorar no nosso ombro. Chorar no nosso ombro.
Meu irmão, minha irmã, o seu ventre é abençoado para colocar nessa geração sacerdotes que o Senhor já levantou antes mesmo de você chegar em casa com o seu marido. Antes mesmo de você chegar em casa com o seu marido, o Senhor já tem um sacerdote dentro do seu ventre, meu irmão. A gente precisa deixar de ser egoísta, irmão, e de achar que tudo gira em torno do dinheiro. Amém? Sandro, para que nós precisamos converter o nosso caminho? Só para um caminho. Mateus 16, 24 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não, negue-se a si mesmo, siga-me. Vocês deram mais baseada bonita aí, hein? Né? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. A igreja precisa reencontrar o caminho da cruz de Cristo. Você está entendendo? Coloca a sua mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo, me ensina a reencontrar o caminho da cruz de Cristo. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.